dessa nova modalidade de oposição, principalmente dos Estados Unidos, às regras de sustentabilidade de comércio, a grande verdade é que tem muita coisa que já está aprovada e que tem muita coisa que já está sendo implementada. E aí eu chamo a atenção dos senhores para alguns grandes temas de sustentabilidade de comércio, para depois a gente entrar especificamente na lei europeia. Primeiro, nós temos o Acordo de Paris, que é o acordo sobre emissões globais, do qual os Estados Unidos saíram pela segunda vez no governo Trump, mas que continua em vigência e continua obrigatório para grande parte dos países do mundo. É o acordo que prevê as emissões zero até 2050. Vamos falar disso daqui a pouco. O Acordo de Paris tem várias consequências para os países membros, entre os quais o Brasil. Entre eles está essa diminuição de emissões. É um acordo que tem o encontro das partes, a COP, a cada ano, como a gente viu acontecer no Brasil no ano passado. Então, nós temos uma que é o Acordo de Paris, que é uma grande evolução nesse sentido e tem que ser acompanhada. Relacionado a isso, estão as leis nacionais sobre redução de carbono. E aí é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Nós temos uma questão, que são as regras com relação a carbono em geral, que muitas vezes se aplicam para as empresas. Tem o mercado voluntário, que são as empresas que anunciam seus esforços de redução. Algumas dessas empresas não têm cumprido essas regras, é o que se chama de greenwashing, que tem dado problema, podemos falar disso depois. Mas, independentemente disso, existe um compromisso do Brasil, como país, de ter uma redução de acordo com os compromissos que o próprio Brasil assumiu nas várias COPs. E dentro dos compromissos do Brasil está a implementação do mercado regulado de carbono. Ou seja, a partir do ano que vem, o Brasil como um todo tem que diminuir a emissão de carbono. Isso envolve várias questões específicas. Envolve a questão da redução de emissão de metano, que é um grande problema para o Brasil, principalmente por conta da criação de gado. Envolve a questão do combustível do futuro, que é a obrigação é uma lei que já está em vigor, que tem a obrigação de mistura de biodiesel, biocombustíveis, etanol e combustível de aviação nos transportes do Brasil. E envolve o mercado regulado, propriamente dito, que é a obrigação das empresas que emitem mais de 10 mil toneladas ano de carbono por ano de ter um programa de redução de emissões. E aí tem uma lei só específica só para isso. E aí, pelo que eu sei, Cândida, as empresas do setor de imóveis não vão entrar nessa fase inicial, que é acima de 10 mil toneladas. As empresas de papel, celulose, podem entrar, porque na realidade são grandes empresas, mineração, siderurgia, grandes usinas, tudo isso vai entrar. Grandes fábricas vão entrar. Mas empresas médias e pequenas não vão entrar nessa primeira fase. Essas grandes empresas vão ter obrigações, inclusive na CVM, é bom lembrar, para as empresas que têm capital aberto, de cumprir essas regras a partir do ano que vem. Então, isso é outra questão, que é o mercado de carbono. O mercado regulado de carbono. Depois disso, nós temos outras regras específicas setoriais. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com o mercado de aviação. O mercado de aviação tem um acordo internacional na Organização da Aviação Civil Internacional, que se chama COSIA, que tem uma obrigação para as empresas de aviação de usarem combustível de aviação e ainda comprar, ou se não tiverem combustível de aviação, que é o que vai acontecer, comprarem, que tem um percentual que vai aumentando, que elas vão ter que usar, elas vão ter que comprar crédito de carbono. Então, são várias questões, e por isso, às vezes, as pessoas confundem, porque cada setor pode ter um emaranhado de normas que vão se aplicar a elas. Pois bem, além disso tudo, estou falando até agora das regras que afetam as empresas dentro do Brasil. Nós temos as regras internacionais que vão afetar os exportadores brasileiros. E aí nós vamos entrar, finalmente, no tema que nos interessa. Essas regras internacionais que afetam os exportadores brasileiros podem ser ou regras internacionais, como é o caso do Acordo de Paris, que envolve a redução das emissões como um todo, ou podem ser regras específicas com relação a alguns mercados e alguns produtos. E aí, o que é que nós temos? Nós temos
regras, como é o caso das regras europeias, que são as mais avançadas no sentido de já estarem sendo implementadas, que colocam obrigações sobre os produtos importados. E aí nós temos dois conjuntos de regras importantes: o CBAM e a UDR. O CBAM, depois nós entramos no UDR, o CBAM é o ajuste de carbono na fronteira, ou seja, é uma taxa, como se fosse um adicional ao imposto de importação, que vai ser cobrado daqueles produtos que têm muita emissão de carbono em sua produção. Então, nesse momento, não vai atingir o setor, mas vai atingir aço, alumínio, fertilizante, hidrogênio. Vários produtos que têm muita emissão de carbono vão ter que pagar essa taxa para entrar na União Europeia. Tá? Está sendo implementado esse ano, passa a ser obrigatório a partir do ano que vem. E depois, esses produtos CBAM vão ser expandidos para, no futuro, a ideia é que atinjam todos os produtos importados pela União Europeia. Mas não há um calendário com relação a essa expansão, que eles estão tendo problemas na implementação do CBAM. A outra regra, que é a que nós vamos tratar hoje, é a UDR, que são as leis sobre desmatamento. Ou melhor dizendo, determinados produtos, que nós vamos ver agora, determinados produtos, e entre eles móveis, vão ter que comprovar que sua matéria-prima não vem de área desmatada. Então, é nisso que eu vou entrar agora na apresentação. Então, vejam vocês, e essa é a primeira observação, que é um mundo inteiro de coisas que afeta a indústria a partir de agora, relacionado à sustentabilidade e relacionado à descarbonização. Os dois temas estão muito juntos, os dois temas estão sendo regulados por acordos multilaterais, como é o caso do Acordo de Paris, por acordos bilaterais, como é o caso do Acordo Mercosul-União Europeia, e por leis nacionais, como é o caso do CBAM e o caso da UDR. Bom, feita essa longa introdução, mas só para a gente se localizar, vamos passar, então, para a nossa apresentação aqui sobre, especificamente, o UDR, que é o que interessa para o setor nesse momento. É claro que, vejam bem, os outros temas que eu mencionei vão interessar para o setor, tá? Mas não é o tema urgente. Em algum momento, o setor de imóveis pode ser colocado dentro do CBAM também, lá no futuro, não é agora. Em algum momento, os móveis, a madeira, pode ser colocada também com obrigações de redução de emissões e comprovação de produção ou de compra de crédito de carbono, mas não é agora. Agora nós vamos nos centrar na questão do desmatamento. E aí, para entender, a União Europeia. Bom, e aí vamos falar um pouco nessa ordem aqui, tá? O que é o Green Deal europeu? O que é o 54-55, que é o desdobramento do Green Deal, né, na nossa área. Depois disso, o que é o regulamento anti-desmatamento da União Europeia? O que o regulamento exige como due diligence para os setores que são cobertos? Nós vamos falar quais são. E quais são os impactos específicos para o setor moveleiro. Então, olhando, então, a nossa lógica sempre é dedutiva. Né? Então, do geral para o particular. Do geral, que é o Green Deal, até o particular, como é que isso tudo afeta o setor moveleiro. Então, o que é o Green Deal? O Green Deal começou em 2019 e começou como um esforço da União Europeia para criar regras para os países europeus para a proteção do meio ambiente e aí, inclusive, com regras que afetam o comércio internacional. Não é só o comércio internacional, tá? O Green Deal tem regras sobre circularidade, tem regras sobre aproveitamento de resíduos, tem regras sobre utilização de sacolas que não sejam plásticas, tem um monte de coisa, mas vamos concentrar no que afeta o comércio internacional. A ideia do Green Deal, de todo o objetivo, é chegar a uma neutralidade das emissões de carbono dentro do espaço europeu. E aí eles colocaram 3 metas. Uma meta até 2035, que é reduzir até 55% as emissões de gases de efeito estufa, tá?
e reduzir as chamadas emissões líquidas entre 66% e 72%. As emissões líquidas seriam aquelas sendo o resultado do que foi a redução e mais a criação de florestas, iniciativas verdes, etc. Até 2040, a ideia é reduzir os gases de efeito estufa em até 90%, e aí pegando a base de 1990, 90% em relação a 1990, e até 2050 garantir a neutralidade climática, ou seja, garantir uma igualdade entre a emissão e a captura de carbono dentro do espaço europeu. Tá? Isso que é o Green Deal previsto. O que nós estamos vendo, e aí um comentário, e isso hoje é um debate grande na Europa, é que em 2019 nós tínhamos um mundo relativamente normal. Né? Depois do Green Deal, nós tivemos vários fatos inesperados, que vão desde a pandemia até a guerra da Ucrânia e agora a guerra do Oriente Médio. Tudo isso complica muito esse calendário. São fatos. Ninguém esperava, depois de 50 anos, uma nova guerra no espaço europeu, né, no caso da Ucrânia, com novos gastos muito grandes na parte de armamentos, etc. Isso não estava na agenda. Mas essa legislação hoje está em vigor. Há uma discussão se vai haver uma postergação, mas hoje está em vigor. Bom, e aí, dentro do Green Deal, e para atingir essas observações, tem várias iniciativas dentro do Green Deal. Uma delas é a legislação sobre o uso da terra e florestas. A outra é sobre o uso de energia renovável. E aí, para vocês terem ideia, eles estão discutindo o que é energia renovável, que há uma tentativa da França, por exemplo, de colocar energia nuclear como energia renovável, que provavelmente vai ser uma solução. É interessante, falando de energia. Um outro fato que ninguém imaginava em 2019 era a demanda gigantesca por data center, por causa da inteligência artificial. Então, isso provavelmente vai obrigar a ter energia nuclear como uma alternativa. O mecanismo de comércio de emissões, que é o mecanismo de comércio de crédito de carbono, dentro do espaço europeu, que já existe. O CBAM, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que é essa taxa cobrada de alguns setores, e o Fundo Social para o Clima, que é o FSC, para diminuir também e ajudar a população a passar por essa transição, aqui envolve, inclusive, ações de mitigação dos efeitos climáticos. Bom, dentro desses pacotes, e aí nós entramos no ponto que nos interessa mais especificamente, veio a legislação contra desmatamento da União Europeia. Tá? E ela interessa muito, que vejam vocês, nesse ponto A, que trata da lei, que trata do uso da terra, mudança do uso da terra, florestas, etc., veio dentro aí a legislação sobre desmatamento no exterior. Tá? Então, qual é o objetivo dessa legislação? É impedir que entrem na União Europeia produtos ou subprodutos que venham de área desmatada. Tá? Esse é o objetivo da lei. Tá? Então, e aí tem algumas exceções. Olha, onde é que não se aplica a lei? Se o produto for totalmente de material reciclado, ou que se aproveite produtos que seriam resíduos. Então, nesses casos aí, ou seja, for um resíduo, um produto realizado como resíduo de madeira, por exemplo, que seria descartado como resíduo, ele não se aplica à legislação de desmatamento. Tá? Caso contrário, ele se aplica. E aí, isso aqui interessa muito. Tá? Quais são os produtos afetados? Porque, da mesma forma que o CBAM, que vai se concentrar inicialmente em aço, alumínio, metais, etc., aqui também houve os produtos inicialmente afetados. Não vão ser só esses. A legislação vai se expandir. Mas, inicialmente, eles elegeram esses produtos aí como sendo os produtos que mais correm risco de vir de áreas desmatadas. E, por isso, vão ser os produtos que vão ser inicialmente, que terão que ter inicialmente a certificação. Tá? São produtos, então, derivados de borracha, do caucho, né, da borracha,
cacau, chocolate e todos os derivados, café, carne bovina, madeira, óleo de palma e soja. Claro, que o que nos interessa, a não ser que alguém esteja fazendo aí madeira com chocolate aliás, móvel de chocolate, que ia ser muito gostoso, mas imaginando que não, o que nos interessa aqui é a madeira. Mas todos esses outros setores aí vão, e é a cadeia, insisto nesse ponto, toda a cadeia. Então, não é o óleo de soja que entra na União Europeia, o café torrado, o chocolate, os produtos derivados de borracha terão que comprovar que não vem de área desmatada. E aí, o que é uma floresta desmatada? Uma floresta é uma localidade que tem árvores com mais de 5 metros, e aí excluindo áreas de savana, pantanal e outros biomas, tá? Então, ou seja, alguns desses biomas eles foram excluídos porque eles foram considerados já muito desmatados, como é o caso do Cerrado. Já se comprovou que alguns biomas que foram muito desmatados não teria problema. Ou seja, as florestas consideradas são aquelas florestas naturais não plantadas. O que também é uma grande característica, é claro, da produção de móveis brasileira, que é a floresta plantada, mas como nós vamos ver, isso tem que ser demonstrado. Tá? Bom, então a área, como eu falei, a área tem que ser considerada a partir de que seja desmatada, mesmo essas áreas aqui tenham sido desmatadas até 31 de dezembro de 2020. E a União Europeia vai levar em conta a geolocalização por satélite e os registros até 31 de dezembro de 2020 para verificar se a área foi desmatada posteriormente a essa data. Tá? Bom, qual é a consequência? Que a vigência de toda essa regulamentação e as exigências de toda a documentação e certificação começa a partir de 30 de dezembro de 2026 para grandes e médias empresas e a partir de junho de 27, quer dizer, a diferença não é muito grande, é um semestre para as micro e pequenas empresas. Pequenos operadores, nós vamos ver que esse conceito também é importante. Entrando um pouco nisso. Então, eu falei para vocês que o conceito de operador é bastante relevante. Por quê? O operador é quem tem a obrigação ou as obrigações definidas na lei europeia. Tá? E aí, quem é o operador? Tá? No caso das grandes e médias empresas, elas vão ter uma obrigação completa de due diligence. Ou seja, elas vão ter que protocolar uma declaração no sistema. Elas são responsáveis pelas declarações e pelos produtos que colocam no mercado europeu. Elas têm que comunicar os números de referências das declarações aos operadores e aos comerciantes downstream, que são distribuidores e revendedores. E os operadores que não são pequenas e médias empresas também têm que estar registrados no sistema de informação, e aí são principalmente os distribuidores. E eles terão que fazer atualizações anuais obrigatórias sobre quem são os exportadores, quem são os distribuidores, quem são os importadores e qual é a cadeia downstream de todos esses produtos. No caso dos micro e pequenas empresas, aí eles fizeram um sistema simplificado. O próprio micro e pequeno operador, ele faz uma declaração simplificada, em vez de ser completa. Ele declara simplesmente como foi a entrada dele no mercado europeu, a partir do momento qual foi a cadeia para trás na entrada do mercado europeu. Mesmo assim, mesmo fazendo a declaração, ele tem que garantir a rastreabilidade. Nós vamos ver isso, como é que é isso na prática, tá? Mas no caso dos móveis, de onde é que veio a madeira que ele utilizou nos móveis? Além da rastreabilidade, ele tem que também garantir os números de referências, o identificador daquela declaração que está fazendo.
Ele vai ter 6 meses, nós já falamos, né? Um é no final desse ano, o outro a partir da metade do ano que vem. A partir da metade do ano que vem, ele tem que ter essa declaração completa. E há uma isenção aí para produtos de madeira, ou seja, a partir da metade do ano que vem, essa isenção que ele teve por conta da regulamentação deixa de valer, ele tem que cumprir a declaração. Tá? Avançando um pouco. E aí, aqui tem um ponto interessante na lei. A lei coloca que os países, eles definem o país entre os países de baixo, médio ou alto risco, chamado padrão, que é o médio. Baixo, médio ou alto risco com relação a desmatamento. Tá? O de baixo risco são os países que não vão precisar por avaliação e mitigação de risco, porque são países, a maioria são países europeus, países desenvolvidos, etc. Países padrão é o de padrão normal, ou seja, eles cumprem as regras básicas, e os de alto risco são as importações que são países onde tem um alto risco de desmatamento. Tá? Qual é a má notícia aqui? É que Brasil e Indonésia são países de alto risco. Aí vocês vão me dizer, tá, tem um alto risco lá no Pará, não em Santa Catarina. Sim, é verdade, isso tem que ser demonstrado. Tá? Que a madeira vem de uma área que já foi desmatada há muito tempo e que não, hoje a floresta plantada, etc. A grande diferença aí vai ser na análise da documentação apresentada. Tá? Alguns países, principalmente, imaginem países que são países de floresta, mas é o caso de Finlândia, Noruega, que já se sabe que é só floresta plantada, são países de baixo risco. Padrão vão entrar todos os outros, inclusive Canadá, etc. E países de alto risco, especificamente, foi mencionado Brasil e Indonésia. Mas outros também podem entrar com país de alto risco. E eles levaram em conta qual é a taxa de desmatamento, a taxa de expansão da área cultivável e quais são as tendências de produção nesses países. Isso foi muito discutido no acordo Mercosul-União Europeia. E aqui é um outro fato importante que a gente tem que levar em consideração. Foi um bom momento para o Mercosul fechar esse acordo com a União Europeia. Há uma expectativa de que o acordo, a partir de maio, já entre em aplicação provisória. E aí o Brasil, que, claro, entre os 4 países do Mercosul, o Brasil é o mais visado no que se refere a desmatamento. Então, o Brasil conseguiu colocar no capítulo sobre sustentabilidade um mecanismo de diálogo com a União Europeia, para que o Brasil possa apresentar compromissos para tentar deixar de ser um país de alto risco, para fazer ser um de risco padrão, e também apresentar ferramentas de rastreabilidade, inclusive algumas que já são reconhecidas pelo Mercosul, no caso de gado, por exemplo. Então, no caso de gado, já existe mecanismo de rastreabilidade para cumprir a chamada cota Hilton, que é uma cota de carne especial que é vendida pela União Europeia, que é reconhecida pela União Europeia. Então, que isso aí, que as ferramentas de rastreabilidade poderão ser discutidas com a União Europeia para permitir a facilitação da demonstração da rastreabilidade do Brasil. Está previsto no acordo com a União Europeia, nós temos que ver como é que vai ser isso na prática. Bom, a outra questão, houve já, isso é importante, houve já a aplicação da EUDR já foi adiada algumas vezes. Tá? Em 2019, a ideia é que ela entraria em vigor em 2020, depois veio a legislação já colocando prazo mais adiante, depois ela era para ela ter entrado em vigor em dezembro de 24, depois passou para dezembro de 25 e agora dezembro de 26, com a data em que vai ter, e grande parte em que vai ter a cobrança propriamente dita. E grande parte, a não ser para grandes empresas que já estavam em testes, etc., mas principalmente grandes distribuidores, porque o operador fundamental é o importador. O importador é que vai ter acesso à plataforma em geral. Claro, se uma empresa brasileira exporta para ela mesma na Europa, ela é o operador. Se uma empresa brasileira exporta para uma empresa europeia no Brasil,
e essa empresa europeia exporta para ela mesma na Europa, ela é o operador. Então, como regra geral, tem algumas exceções, mas como regra geral, o importador é, por definição, o operador. Tá? Então, os atrasos que ocorreram foram muito relacionados principalmente com a parte de TI, com a parte de colocar em vigência, colocar no ar o site para que o operador tivesse acesso e pudesse prover as informações. Tá? Como eu disse aqui, está sendo discutida, inclusive, uma nova proposta, principalmente para pequenas e médias empresas, para que o sistema seja mais simples. E aí houve muitos desafios operacionais por conta da implementação dessa plataforma de TI. Isso que não é nem o SERPRO que faz. Se fosse o SERPRO, com certeza não ia estar pronto ainda. Mas a ideia é que essa interface vai estar totalmente pronta, ou seja, apesar de já entrar em vigor, já está em vigor a partir do final de 2025 e já ser cobrada a partir do final de 2026, ela só vai estar totalmente em vigor até o final de 29. Tá? E aí, dentro disso, vai ter vários testes, ela vai ser modificada. Eles vão, como eu disse, estão numa discussão agora de fazer uma simplificação da plataforma, até que possa agregar novas operacionalidades, etc. E isso é que tem sido um grande atraso, além da questão política, como eu mencionei, que é a parte relacionada à pressão que está vindo, inclusive dos Estados Unidos, para que não haja uma cobrança tão grande de questões de sustentabilidade no comércio internacional. Há uma ameaça, isso que eu não falei é importante, há uma ameaça, inclusive, em alguns países, inclusive dos Estados Unidos, de questionarem na OMC a própria lei de desmatamento da União Europeia, porque ela teria efeitos extraterritoriais, ou seja, ela estaria exigindo, não dentro da lei do território europeu, mas até dentro de territórios estrangeiros, o que, em teoria, poderia violar a OMC. Então, há discussões jurídicas aí que também têm afetado esse atraso de implementação. Mas, como está hoje, o processo é basicamente esse. Feita o preenchimento na plataforma, é feita uma análise de risco país, se é um risco baixo ou se é um risco alto, padrão ou alto. O Brasil, hoje, é considerado alto, talvez seja considerado padrão. Mas, primeiro, olhando o lado do baixo risco. Se for considerado baixo risco, aí tem um due diligence simplificado e é aprovado. Tá? Pode haver coleta de informação, se a informação for falha, pode ser bloqueada, mas basicamente esse é o processo. Se for um país de risco padrão ou alto, aí tem um due diligence que tem mais etapas. Tem uma etapa de coleta de informação, tem uma etapa de análise de risco, tem uma análise de mitigação de risco. Se em uma dessas etapas chegar à conclusão de que a documentação é falha, a liberação da importação é bloqueada. Se, por acaso, de chegar à conclusão de que o produto é livre de desmatamento ou veio já foi um desmatamento anterior ao período da lei, aí ele pode ir para um due diligence simplificado e ele é aprovado. E o operador ele é obrigado a emitir uma declaração de desmatamento antes da entrada, que pode ter, inclusive, exigências de mitigação de risco. Tá? Então, essa é aí a forma como pode acontecer a aprovação, o processamento da operação para que haja a aprovação da importação. No caso de ser aprovado, como eu falei para vocês, o operador, que é o importador, ele vai, com base em tudo isso aqui, ou seja, o importador vai passar por todas essas fases. Vai fazer, se for importação do Brasil, ele vai apresentar a documentação, ele vai apresentar uma análise de risco, ele vai dizer, se for de uma área de risco, como é que está sendo feita a mitigação do risco para tudo isso. Uma vez aprovado, depois de aprovado, ele apresenta a declaração. Essa declaração é que é analisado nas aduanas quando o produto chega e a entrada é liberada, a entrada do produto é liberada.
Algumas observações. Quando o risco é alto ou padrão, vai ter uma due diligence mais criteriosa. Tá? As autoridades preveem que elas vão analisar de 3% a 9% da documentação apresentada. Vai ser por amostragem. Da mesma forma que os containers abertos são por amostragem, para ver se não tem nenhum tipo de contrabando, aqui também eles vão analisar a documentação por amostragem. Quando é um país de baixo risco, aí a due diligence vai ser mais ou menos 1% das importações. Tá? Bom, então, feito essa entrada sendo liberada, não acabou. O operador, que é o importador, que em geral é o importador, ele tem que armazenar todas essas obrigações durante 5 anos. Porque se houver alguma fiscalização futura, se houver algum fato futuro, algum evento futuro que envolva aquele fornecedor, aquele país fornecedor, aquela região fornecedora, as autoridades podem pedir essa documentação que fundamentou a due diligence. Certo? Então, esse é o procedimento. E aí, bom, e por que isso? Por que mesmo depois de aprovado, mesmo depois de entrar o produto no mercado europeu, precisa dessa documentação? Porque pode haver 3 tipos de revisão, com prescrições diferentes. Então, por exemplo, se por acaso há uma dúvida que veio de uma área que já foi de outro bioma, que não foi o bioma declarado, ou que veio da área de savana, que já foi desmatada, etc., a autoridade tem 1 ano para pedir a documentação. Se ela veio de áreas inundadas, como é o caso do Pantanal, ou ele incorpora, o produto final incorpora outros produtos, ou foi objeto de algum tipo de financiamento incentivado, 2 anos. E se pode haver uma terceira revisão, que pode ser uma revisão geral com relação a um país, até para saber se aquele país continua sendo de alto risco e vai baixar, ou é de baixo risco e pode subir para risco médio, aí até 5 anos ele tem que guardar a documentação. Tá? Então vocês vejam que é uma burocracia custosa para o importador. A grande questão é que o importador vai pedir muita documentação para o exportador. E é para isso que nós estamos preparando vocês a partir de agora. Bom, para quem não está preparado ainda, tem muita empresa brasileira que já está cumprindo. A gente tem demandas, para vocês terem ideia, comparando com outra área. No caso de CBAM, nós estamos tendo várias situações agora de exportadores de aço e alumínio em que os importadores europeus estão pedindo dados de carbono dos fornecedores da empresa que é a exportadora. Então, é um aumento exponencial de burocracia aí. Mas voltando aqui, quais são os desafios para os exportadores brasileiros? Primeiro, que há uma diferença legislativa aqui. O Brasil tem, como todos nós sabemos, uma legislação bastante avançada de proteção ambiental e com relação à exploração de florestas. Mas a questão da União Europeia é que a União Europeia vai ter uma data limite de 31 de dezembro de 2020, ou seja, mesmo que seja um desmatamento legal pela lei brasileira, se ele aconteceu depois de 2021, ele pode ser considerado ilegal para efeito da lei de desmatamento europeia. Isso é algo importante a se considerar. Tá? Então, a data de corte é 2021. A partir de 2021, ele poderá sofrer ou ter uma aplicação da lei de desmatamento europeu. Segundo, muita gente fala, isso eu já tive algumas reuniões com empresas que falam isso, que dizem, não, mas a gente exporta muito pouco para a Europa, nós vamos exportar para outros mercados agora para evitar essa complicação. Qual é o problema? A União Europeia está tentando replicar esses padrões. A União Europeia, inclusive em novos acordos,
de livre comércio que ela está assinando e em acordos antigos que ela tem com o norte da África, com o Oriente Médio, ela está replicando essas regras de desmatamento com vários desses países, para que eles também passem a exigir o padrão europeu. Tá? Terceiro, embora a obrigação seja do importador, na verdade, a expressão correta, do operador europeu. O operador europeu pode ser quem exporta desde aqui ou quem importa na Europa. Em geral, é o importador. Mas, embora a obrigação seja do operador europeu, é óbvio que muita dessa documentação, muitas dessas comprovações, inclusive sobre a legalidade do desmatamento ocorrido antes de 2021, vai depender de documentos brasileiros e vai depender do exportador. Então, não dá para imaginar que o exportador não vai ser afetado. E aí tem várias questões que ainda precisam ser aclaradas. Por exemplo, o Brasil hoje tem vários registros, como é o caso do CAR, tem o CCIR, tem vários registros, tem várias agências estaduais de meio ambiente, tem documentação que comprova que a área foi desmatada, quando foi desmatada, ou não foi desmatada, etc. Então, não está claro como é que os europeus vão considerar a validade dessa documentação. Isso é algo que precisa da prática ainda para a gente entender como é que vai ser, qual vai ser a validade dessa documentação local na União Europeia. Tá? Bom, e aí falando especificamente, demorei muito tempo, mas eu queria ter tempo para algumas perguntas, mas o impacto do setor no moveleiro, o que a gente pode esperar? Tá? Primeiro, olhando aqui do lado direito, alguns códigos tarifários que são muito exportados para a União Europeia hoje, tá? Que provavelmente abrange boa parte das empresas que estão aqui presentes. É a raiz, né? 9401, 9403, 9406. Então, esses produtos já estão abarcados, já estão incluídos lá nos derivados de madeira. Porque, de novo, aqueles são os produtos. Debaixo daqueles produtos tem vários códigos. Então, debaixo de cacau, você tem chocolate, vários tipos de chocolate, pasta de chocolate, manteiga de cacau, etc, etc. Tudo que está classificado. No caso da madeira, abrange esses itens aí, mas abrange também papel, celulose, vários outros itens que derivam de madeira. Tá? Bom, especificamente para esses itens aqui, vai ser necessário, primeiro, a chamada geolocalização local, ou seja, a comprovação da origem da madeira. Aqui tem uma questão interessante, a gente estava discutindo isso com a Cândida, com a equipe dela, e inclusive com o pessoal do IBA. O IBA acaba sendo um bom parceiro da Abimóvel, o IBA, que é a indústria brasileira da árvore, o Instituto Brasileiro da Árvore, porque envolve grande parte dos produtores de florestas plantadas no Brasil, porque eles já têm várias certificações na União Europeia, mostrando que já tem selos, etc. Basicamente, essas empresas já estão muito acostumadas, até por exigência dos seus compradores da União Europeia, já estão acostumadas a essa comprovação. Então, isso espera-se vai facilitar para o pessoal de imóveis que compre madeira dessas grandes empresas que já são certificadas. Então, a geolocalização local é uma preocupação. A segunda é a preocupação quanto à data de corte, lembrando, então, que depois de 2021 tem que se comprovar que ou foi desmatado antes de 2021, ou que está em alguma situação especial depois de 2021, que houve compensação ambiental, o que aconteceu. Uma outra regra é o chamado foco na commodity principal. Ou seja, como eu falei, se um produto abrange mais de um item, o foco é na commodity principal. Aí não é o caso de madeira, mas a gente imagina, por exemplo, chocolate que tenha partes de café. Então, o foco vai ser no chocolate. Bom, tem alguns cafés que deveriam ter foco em milho, né? Porque tem mais milho do que café. Mas, de qualquer forma, o foco é na commodity principal. Depois, se a empresa, isso eu já mencionei lá atrás, se a empresa
ela é considerada operadora, ou seja, a empresa brasileira ela exporta para ela mesma, ela exporta e é a distribuidora, por exemplo, ela exporta para uma loja dela, ou o exemplo que tá dando aqui, ela está mandando simplesmente, não é nem uma empresa de imóveis, mas se essa empresa está mandando, é a Petrobras, que vai mobiliar lá com móveis brasileiros, ela vai ser uma operadora, porque ela vai ser importadora. Então, ela que vai ter que fazer a declaração de que tem todos os documentos relativos à due diligence. E quando o fabricante de móvel ele está na cadeia produtiva, ele é considerado o que se chama operador downstream. O que é isso? É o fabricante de móvel, ele compra uma madeira que já teve fornecedor, aquela madeira já é exportada para a União Europeia como madeira, e ele compra essa madeira que já é exportada para a União Europeia. Então, nesse caso, também, ele vai usar as mesmas certificações. Não imagino que seja um caso muito comum. Tá? Então, voltando aqui, e para a gente ter algum tempo, até 11h30, mas a gente tem algum tempo para algumas perguntas, voltando aqui, eu acho que essas são as preocupações principais, e aí a recomendação é essa. É importante que, primeiro, os associados da DAB Imóvel, se tem um importador, comecem a falar com o seu importador para saber em que ponto, como ele está no preenchimento da declaração. E quais são os documentos que ele precisa para que não haja problemas no final desse ano, quando começar a fiscalização. Tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão, que além de conversar com o importador, aqueles que, claro, exportam diretamente, e que tem, aí esses exportadores, eles são os operadores, eles vão ter que se atualizar e ser responsáveis diretamente por toda essa documentação e pela declaração realizada. E outros que estão, a gente já teve todas as situações, se vocês imaginarem, outros que estão em outros pontos na cadeia também comecem a se preparar para, eventualmente, ter que apresentar essa documentação para não serem surpreendidos no futuro. Então, a gente pode entrar em algum ponto mais específico, mas eu queria parar aqui para a gente poder ter pelo menos alguma reação de vocês. E se alguém, inclusive, quiser comentar alguma experiência que tenha tido com a União Europeia, pode ser interessante. Obrigado, Cândido. Eu vou parar por aqui, já falei demais até, mas eu estou à disposição. Não só eu, né? Eu esqueci de falar, nossa parte da nossa equipe também aqui à disposição. Pessoal que tem quebrado muito a cabeça com todas essas exigências. Lembrando que, como eu mencionei para vocês, nós temos a situação de que a legislação tem mudado também e tem havido interpretações específicas. Então, para alguns casos específicos, realmente nós temos que, às vezes, fazer uma pesquisa e, se for o caso, até fazer uma consulta formal à União Europeia. Obrigado. Está no mudo, Cândido. Obrigado, Barral. Muito obrigada. Excelente apresentação. Então, a gente abriria, tá? Nós temos alguns minutos ainda e a gente abriria para possíveis perguntas, né? Fiquem à vontade, o Barral está aqui com a gente. Consegue ficar mais uns 5 minutos, Barral? Isso, mas até. Mas 5 minutos eu consigo. Eu tenho uma, se puder. Pois não? Sim, Kleber. Kleber. Eu sou da Móveis Carraro e a gente recebeu. Eu entendo que está dentro dessa nova legislação. Um cliente nosso da França nos passou uma nova regulamentação que chama REACH Law, que tem que ser implementada até dia 6 de agosto de 2026, que é a troca do tipo de chapa. E hoje a gente fornece uma chapa que é E1, ela emite uma certa quantidade de formaldeído, e agora eles estão pedindo uma chapa E meio, que ela emite menos formaldeído e tal. Eu não sei se isso também está dentro dessa EUDR ou se isso aí é uma coisa à parte ainda, além de tudo isso. Não, ela está na parte de emissões de carbono. Tá? Tá na parte de emissões de carbono, justamente, na verdade, ela tem duas, ela decorre da legislação sobre emissões de carbono,
mas existe uma legislação específica sobre produtos químicos que estão Uhum, sendo restringidos na União Europeia. Tá? sim, Aí é uma das legislações específicas sobre produtos químicos. entendi. Nós estamos indo atrás, porque a gente entende que não é só para a França, vai ser para toda a Europa, né? A gente tem vários Isso. clientes lá, só que isso acaba que vai encarecer o produto também, né? Porque Ah, o fornecedor de chapa brasileiro ainda não tem essa chapa. Então a gente está exato. E aí tentando ver alguma coisa que possa se aproximar a isso, que seja melhor que isso, enfim, estamos é, nesse processo. seu comentário é bem interessante, Kleber, por duas razões. E aí que também eu preciso comentar. A primeira delas é o seguinte: além da parte, todo esse esforço relacionado à descarbonização da Europa vai ter várias implicações para outros itens. Um deles é o CBAM, que a gente falou, que deve se estender para tudo no futuro, que é a cobrança sobre emissão de carbono. E a outra são essas com relação à restrição de uso de determinados produtos, principalmente produtos químicos. Afeta também alguns tipos de aço, etc., mas principalmente produtos químicos. Você tem cada vez mais restrições. É importante monitorar essa legislação, que o que acontece, sendo bem franco contigo, é que normalmente a gente só fica sabendo quando o cliente tem um problema, porque como a gente não conhece o processo produtivo, aconteceu esses dias com uma empresa de outro setor, que não tinha nada a ver, mas que usava um determinado tipo de gás na produção de um produto que ia para a União Europeia. E o gás foi proibido, proibido. E isso gerou um problema gigantesco lá no funcionamento industrial da empresa, e é o tipo de coisa que a gente não. Claro, cada empresa tem um processo industrial diferente, e às vezes a gente tem que acompanhar para saber. Muitas vezes a gente manda um monitoramento para a empresa, e a empresa muitas vezes não atenta que, às vezes, em um fornecedor dela há o efeito, por exemplo, daquele determinado produto. Entendi. Só complementando o Essa- Kleber, Uhum. a gente estava na Alemanha agora em janeiro, né? E esse assunto, né, ele foi colocado para várias indústrias brasileiras sob observação da lei, né? A gente até estava conversando com o Vitor e com os meninos, né, sobre essa questão, viu? Eu acho que hoje, assim, olhando para a indústria aqui presente, que exporta móvel de chapa, tanto de MDF como de MDP, hoje eu entendo que é a maior preocupação, porque tudo isso que o Barral explicou aqui está bem amarrado, digamos, com as empresas que produzem a chapa. A gente vai se servir muito das informações das empresas que produzem as chapas, que elas já têm essas, como é que você explicou ali, toda essa Essa normativa. geolocalização, enfim, e tal, né? Então acho que a gente vai conseguir se servir muito disso. Acho que hoje, do ponto de vista, né, o maior problema é essa questão dessa chapa nova que eles estão pedindo aí, que a gente tá realmente não sabe o que fazer ainda. A gente tá conversando com os chapeiros, como a gente fala, para ver o que eles nos dão de solução, na verdade. Gente, mais alguma pergunta? Bom dia a todos, bom dia, Cândida, bom dia, Barral. Barral Marcelo é Mato Grosso. Barral, a gente trabalha aqui na empresa, na Biomê, com madeira maciça, fazendo móvel de madeira maciça, e utiliza a origem, o manejo florestal sustentável. Eu não uso origem de desmate legal a gente não acaba não utilizando. Eu me preocupo com a comprovação que até você comentou que ainda não se sabe o que vai ser usado para se documentar, para comprovar a origem da madeira. Eu recebo a madeira, que inclusive eu importo ela, parte dela é importada, a gente recebe a guia de transporte, a gente tem um acompanhamento lá no manejo, mas a gente não sabe quais os documentos, além das guias de transporte, de autorização de exploração, o que pode vir a mais além disso, tipo uma certificação FSC, o que você acha que pode, a que ponto pode chegar
Isso daí você tem mais ou menos uma ideia do que pode Marcelo, acontecer? sim, Marcelo, minha recomendação é, você imagina, você tem muitos importadores na União Europeia? Não, eu sou uma empresa bebê, estamos iniciando as atividades, ainda não exportamos, estamos buscando o Ah, tá. mercado. Mas É ele porque é o vai para seguinte, Milão, Barral. ótimo, parabéns, parabéns, Marcelo. Marcelo, assim, ó, Obrigado. porque é o seguinte, a recomendação, a grande recomendação é que, de fato, você comece uma interação com algum importador, mesmo que potencialmente, para que esse importador comece o processo lá de elaboração da declaração. Por quê? Quando já existe, para você ter ideia, todo dia a gente é procurado já por algumas consultorias europeias, algumas que fazem certificação, já tem empresas europeias oferecendo serviço do Brasil para fazer o acompanhamento de todo o produto com o uso de tecnologia, sabe? Para provar que aquela tora de madeira Rastreabilidade. verdadeira, exatamente, Rastreabilidade. toda a rastreabilidade. Já tem gente da área de gado querendo adaptar para madeira. Tem várias questões, mas no final é a autoridade europeia que vai dizer que aquilo está bom. Então, assim, idealmente, e outra coisa, mesmo essa documentação, você tem que lembrar que, vamos lá, você tem o CAR, você tem o CCIR, você tem a certificação brasileira que seja, tudo isso vai ter que ser traduzido, vai ter que ser juramentado, vai ter que ser consularizado. Então, Sim. assim, minha recomendação, de fato, é que você comece a pensar em algum importador que potencialmente possa comprar seu produto, mesmo que já não tenha o negócio concluído, para que ele possa começar a elaborar essa documentação e ver como é que essa documentação está preenchendo as várias fases lá, principalmente vindo do Brasil e, desculpa, vindo de Mato Grosso, porque eles vão levar isso em consideração. Sabe. É. Barral. Tá, joia. Eu Obrigado. vou abrir para mais uma pergunta. Olha Isso. só, sendo aqui bem diplomática, nós temos a Avides. A Avides é a Giovana. Olha só, é Pará, tá? Eles adquiriram a fábrica da Tramontina. Giovana, com você. Oi, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, Cândida, Barral. A minha dúvida, uma pergunta, na verdade, seria uma espécie de benchmarking, na verdade, porque a gente não estava, né, bastante empenhada aí é, nessa adequação para essa regulamentação, e nós estávamos estudando muito a questão de qual seria a plataforma a ser utilizada, porque são muitas documentações, são diversas, como você tratou aqui na apresentação. E de entender hoje qual a plataforma que as empresas estão usando no mercado que está mais adequada a esse compartilhamento de informações, né, entre o exportador e o importador. Tem toda a questão do GeoGESON, da localização, então são diversas questões aí que eu gostaria de entender hoje, na sua visão, qual a forma prática, né, dessa efetivação de compartilhamento de informações e documentações necessárias para atender a regulamentação. Giovana, eu não vou falar de uma plataforma específica, porque, como eu falei, Uhum. no final, quem vai decidir isso é o operador. E os operadores europeus, e essa é mais uma coisa que eu devia ter comentado. Apesar de ser uma norma europeia, você, na prática, tem alguma interpretação de um país para o outro e de um porto para o outro. Isso acontece em todo lugar, em toda matéria. Isso aí não é novidade. Tá? Então, o que a gente tem visto com alguns operadores, principalmente ali de Hamburgo, de Roterdã, é que eles têm pegado alguns operadores locais, algumas plataformas locais, gente que conhece, gente que já faz, por exemplo, já tem sistema de logística do porto, e que agora abriu mais uma aplicação. Então, eu te diria o seguinte: a melhor forma, pelo que eu tenho visto, é saber conversar com seu operador, que vai ser o responsável final por isso. E ele vai te dizer porque vai ter particularidades locais, inevitavelmente. Certo. Então, basicamente, não fica tanto com a gente, né, com os exportadores e toda essa questão burocrática, né? Realmente os Vai importadores. ficar porque vai sobrar para você, Pois seguramente. esse é o grande receio, né, da questão dos É importadores, inevitável. assim,
Essa é a grande X da questão de, não É, vou evitar comprar agora, focar nisso, porque na vai me verdade, dar assim, trabalho, vai me dar é, custo. exato. Porque, assim, um pouco pensando alto aqui junto contigo, eu tenho visto três situações. Empresas muito grandes que exportam para elas mesmas, e aí é uma decisão intra-empresa, que muitas vezes leva em consideração lá as condições aqui e lá. Empresas brasileiras que têm vários importadores, e aí, de fato, você vai ter que cumprir plataformas diferentes, porque principalmente se você exporta para países diferentes, um importador em cada país, você eventualmente vai ter preferências diferentes. E você tem uma outra situação que é o exportador que tem você tem um grande distribuidor na Europa, e esse distribuidor compra de um monte de gente. E ele vai te dizer, é isso aqui, e pronto. Então, você tem situações diferentes no que se refere à autonomia do exportador brasileiro de influenciar essa decisão. Entendi. Então, está sendo por país, cada país está tendo ali as suas especificidades e questões. E um pouco isso que eu estou te comentando. Ou seja, normalmente os pequenos importadores, eles fazem uma decisão lá de preço e pegam uma plataforma mais barata e tentam se enquadrar como médio, como operador médio. As empresas que são grandes distribuidores, eles já têm uma plataforma e falam que você tem que seguir a plataforma deles. Certo. E as empresas grandes brasileiras tomam a decisão intra-empresa. Cândida, eu vou ter que entrar em outro call, infelizmente. Sim, eu queria agradecer ao Barral, né? Começar agradecendo ao Barral, em nome do nosso presidente, em nome de toda a equipe. Barral a gente tem trabalhado junto, muito obrigado. Essa é a primeira vez de muitas, você sabe, né, o quanto é importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E a gente tem que avançar. Queria então primeiro agradecer ao Barral. Muito obrigado, Barral, pela Obrigado. disponibilidade da sua equipe, a todas as indústrias que estão presentes, né? Isso em nome do meu presidente, o Irineu Munhoz, está se deslocando, e informar todos que a gente está gravando e que a gente vai disponibilizar no YouTube também. Tá bom? Obrigado, Cândida. Abraço grande. Abraço a todos.